Hoje nós voltamos para a nossa série de Atos e eu convido então você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 12. Atos 12. Depois de alguns dias ou algumas semanas vendo os solas, né? Hoje nós retornamos para Atos e a gente vai hoje até o versículo 19 desse capítulo, que a gente possa de fato ser ministrados pela palavra de Deus nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade. Este se abriu para si mesmo, para este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rhodes veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhes: Deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se acalmassem ou se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Ele saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Há momentos da história, irmãos, em que parece que o mal venceu. São dias em que a escuridão parece ter o domínio e a voz de Deus, ela parece em silêncio. Dias em que os justos sofrem e os ímpios prosperam. Dias em que a força das estruturas humanas, governos, poderes, autoridades, parecem inabaláveis.
e o povo de Deus parece frágil e vulnerável. É como uma longa noite de tempestade. O vento sopra com força, as ondas elas batem contra o barco, o céu está encoberto e o horizonte desaparece. Tudo que se vê é trevas. E tudo que se ouve é o rugir do mar. Esse é um relato de um pescador em meio a uma revolta. Mas há algo que os olhos não percebem. Acima das nuvens, o sol nunca deixou de brilhar. Ele apenas está encoberto por um tempo. E no momento certo, voltará a aparecer com toda a sua força. Assim também, irmãos, é o agir de Deus na história. Muitas vezes, ele se esconde por trás das nuvens da perseguição, do sofrimento e da injustiça. Mas mesmo quando parece ausente, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas, conduzindo cada detalhe para cumprir o seu propósito eterno. E é exatamente isso, irmãos, que nós vemos aqui em Atos 12. O capítulo começa com trevas. O rei Herodes Agripa, neto do rei Herodes, aquele Herodes lá do início de quando Jesus nasceu, o grande, busca consolidar o seu poder político, agradando os judeus ou a liderança judaica que odiavam os cristãos. Para isso, ele prende alguns membros da igreja e, em um ato de crueldade fria, manda matar Tiago, o irmão de João, à espada. Nós vimos aí no texto. Um dos primeiros apóstolos, um dos filhos do trovão, agora está morto. E vendo que isso agradou aos judeus, é o que diz o nosso texto, Herodes decide também prender a Pedro, o principal líder da igreja daquela época. Tudo parece perdido então. A igreja está em luto, Pedro está algemado, e a espada de Herodes continua afiada, buscando mais vítimas. Mas em meio então a esse cenário, irmãos, há uma frase simples e poderosa no versículo 5, inclusive eu chamei a atenção dos irmãos, quarta-feira no nosso tempo de oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha o contraste aqui, irmãos. De um lado, o trono humano de Herodes, cercado de soldados, de correntes, de guardas. Do outro lado, esse trono celestial de Deus, cercado por um povo ajoelhado, clamando em oração. De um lado, o poder visível, do outro, o poder invisível. De um lado, o domínio do homem. De um outro, a soberania de Deus. Lucas quer, irmãos, que vejamos essa tensão. Herodes representa o poder terreno, esse poder passageiro, que confia na sua própria força e confia na violência. A igreja, irmãos, representa o poder espiritual, esse poder eterno, que confia na graça, que confia no poder da oração. E lá no final do capítulo, nós ainda vamos ver isso, o contraste ele é intrigante e até mesmo gritante. Pedro está livre e Herodes está morto. É o que nós vamos ver na semana seguinte. O homem que se exaltou é humilhado. E o Deus que parecia silencioso é glorificado. Então este é o grande tema de Atos capítulo 12. Deus reina soberanamente, mesmo quando tudo parece fora do controle. E é assim para nós também, irmãos. Deus continua reinando soberanamente, mesmo quando tudo parece fora do controle. Nada escapa ao seu governo, nem as prisões, nem as perdas, nem as injustiças. A perseguição não é um sinal da ausência de Deus. Mas a perseguição, irmãos, muitas vezes ela é o palco da manifestação do poder de Deus. E é isso que nos conduz à grande pergunta dessa noite. Como Deus age soberanamente em meio à perseguição para cumprir os seus propósitos? Essa pergunta ela atravessa o tempo. Ela ecoa nos corações dos cristãos que sofrem, dos que enfrentam pressões, dos que lutam contra o medo e contra a incerteza.
E o texto nos mostra, irmãos, que mesmo nas noites mais escuras da história, o sol da providência divina nunca deixa de brilhar ao amanhecer. Ao caminharmos pelos versículos de 1 a 19, irmãos, nós veremos 4 grandes movimentos da soberania divina. Deus permitindo a perseguição para revelar o seu controle absoluto. Deus intervindo poderosamente para libertar seus servos no tempo certo. Deus surpreendendo o seu povo com respostas que excedem a sua fé. E Deus frustrando os planos dos ímpios, mostrando que só Ele é Senhor. Então, este é o enredo do capítulo 12. E ao completá-lo, nós veremos que o mesmo Deus que libertou Pedro continua libertando o seu povo hoje. Não apenas das prisões externas, mas também de medos internos, de opressões espirituais, de qualquer outro poder que tente se colocar no lugar dele. A grande ideia do nosso texto está aí no seu boletim, que é essa frase que a gente sempre, todos os domingos, fala aqui, tentando sintetizar o nosso texto, está aí também no slide. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus surpreende, protege seu povo e revela sua providência e poder, que excedem nossa fé e nossas expectativas. Então, o primeiro trecho do nosso texto, nós vemos a perseguição. Versículos de 1 a 5, eu quero reler eles com você. Então, nós temos o cenário da perseguição. Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada para o guardarem, pois pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então vamos ver primeiro o contexto dessa perseguição. Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Olha como Lucas inicia o capítulo aqui. Ele inicia com uma frase carregada de tensão. Naquela ocasião. Então essa expressão, irmãos, ela aponta para um período de transição aqui para nós. Até aqui, o livro de Atos vinha descrevendo o crescimento da igreja e agora, em especial, em Antioquia. A gente viu isso no final do capítulo 11, que foi o nosso texto, a última vez que nós pregamos aqui em Atos. E aí, Paulo e Barnabé são enviados para essa expansão missionária entre os gentios, fora de Jerusalém. Mas, de repente, o foco volta para Jerusalém. E o cenário muda, o que a gente pode chamar de radicalmente. O avanço do evangelho é seguido pela perseguição. O agente dessa perseguição é Herodes Agripa I, neto do rei Herodes o Grande. Ele reinou na Judéia entre os anos aqui de 41 a 44 depois de Cristo. Ele era conhecido por sua astúcia política. Ele era um homem muito político. Ele era ali um articulador político, é uma palavra bem em voga nos nossos dias aqui. Ele era um bom articulador político. E Herodes buscava, então, a aprovação dos judeus, fariseus e também dos saduceus. Esses 2 grupos são muito conhecidos nossos. Se a gente lembra da história de Jesus, esses 2 grupos sempre aparecem, tentando derrubar o ministério de Jesus, né? E o que fica claro para nós é que esses 2 grupos odiavam o cristianismo, porque eles odiavam o próprio Cristo. Para manter, então, a sua popularidade, Herodes, ele decidiu agora agir contra os cristãos também. E é interessante porque o que vai nos parecendo que aquilo não era necessariamente uma convicção, mas era uma conveniência. Ele estava, como um bom articulador político, querendo ganhar o favor da liderança política, e então ele faz esses atos, ao que parece, por essa conveniência política. E é interessante, porque tem um verbo aqui, que é esse verbo prendeu. A ideia dele, para nós,
No grego ele é epíbalo. E a ideia dele para nós é lançar as mãos sobre alguém. Então Herodes tem a intenção de lançar a mão sobre alguém. A ideia de violência, de agressão física. Herodes não apenas ordenou prisões, ele literalmente lançou as mãos sobre os cristãos, simbolizando isso, então, um abuso do poder humano. E o que a gente já pode aprender aqui, irmãos? É interessante a gente perceber esse contraste, porque Deus não é pego de surpresa quando os poderes se levantam contra a igreja. A perseguição não é uma interrupção do plano divino, mas parte do plano divino. Ela revela que enquanto o mundo move suas peças por interesses e neste caso por política, Deus move a história para cumprir a sua vontade soberana. Nada escapa, irmãos, ao controle de Deus. Nem mesmo o ódio de um rei escapa do controle de Deus. Então a gente vê esse cenário. Depois a gente vê o limite permitido por Deus, no versículo 2. Quando a gente vê, Deus Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então essa aqui é uma das passagens mais breves e ao mesmo tempo mais tristes de todo o livro de Atos. Em poucas palavras, Lucas registra o martírio de um dos 12 apóstolos. Não há uma descrição de julgamento, não há detalhes da morte, apenas mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmãos, só para relembrar, era um dos mais próximos de Jesus. Ele esteve no Monte da Transfiguração, ele esteve na ressurreição da filha de Jairo, ele esteve no Getsêmani, e, no entanto, Deus permitiu que ele fosse morto. Mas por que Deus permitiu que ele fosse morto? Porque o Senhor, irmãos, tem propósitos diferentes para cada um de seus servos. Pedro será libertado, nós vamos ver isso na sequência do nosso texto. Tiago será martirizado. Mas ambos glorificaram a Deus e glorificarão a Deus. Então aqui a gente vê esse contraste e ele diz, mandou matar. Tirar do meio é o que o verbo significa. Então, Herodes tira do meio ou remove completamente aquela ameaça. Herodes acreditava estar eliminando uma ameaça. Mas na realidade, irmãos, ele estava sendo um instrumento involuntário do plano de Deus. Esse Deus que cumpre sua promessa de que eles seriam testemunhas dele. Lembra de Atos 1:8, nossa primeira mensagem dessa série. E a palavra testemunha, irmão, na raiz dela, ela vem da palavra martes, de onde vem a palavra Marte. Então, irmãos, Deus é soberano não apenas sobre a libertação, mas Deus também é soberano sobre a morte de seus servos. Ele governa tanto o livramento de Pedro, quanto o martírio de Tiago. Isso nos revela, irmãos, que nenhum de nós está fora da providência divina. Mesmo quando Deus não impede a dor, ele continua sendo bom e sábio. Nós cantamos isso agora há pouco aqui. O sofrimento dos fiéis nunca é sinal de abandono, mas parte da história da glória de Deus. E aí a gente segue para o versículo 3, onde a gente vê a manipulação humana e o plano divino. Olha o que o texto diz. Vendo que isso agradava aos judeus, olha a percepção de Herodes. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. O texto mostra, irmãos, a verdadeira motivação de Herodes, a aprovação popular. Ele não buscava justiça, ele buscava aplausos. Ao perceber que a morte de Tiago agradou a multidão religiosa, ele decidiu prender também Pedro, o apóstolo mais proeminente, se a gente pode chamar assim. A perseguição, portanto, era movida não por verdades, ou por verdade, mas por vaidade. E aqui, irmãos, está um grande alerta para nós como seres humanos e principalmente como cristãos. A busca da glória própria.
É preciso, irmãos, escrutinar o coração, sondar, é preciso analisar o coração, as motivações que temos para fazer as coisas que temos que fazer. Será que as coisas que nós fazemos, elas visam a glória de Deus? Ou lá no fundo, a gente quer glória própria, a gente quer o tapinha nas costas, o agradecimento, o louvor. Como filhos de Deus, irmãos, nós somos convocados pelo próprio Deus a que tudo em nossa vida busque a sua glória e não a nossa. Lembra de 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é muito sério, irmãos. O povo que deveria amar a lei de Deus se alegra com a morte de um servo de Deus. E por isso Herodes continua. E Herodes, buscando aplausos, se torna escravo da opinião pública. Esse desejo, irmãos, de agradar as pessoas fica ainda mais claro. A prisão ocorreu durante a festa dos pães sem fermento, ou seja, na mesma época da Páscoa. Herodes quis esperar o fim da festa para não causar um tumulto entre o povo. O mesmo cenário em que Cristo foi preso e morto estava se repetindo. Parecia que os homens estavam vencendo, conduzindo as coisas. Mas em vez disso, irmãos, Deus estava mostrando que a história se repete sobre a sua soberania. O homem tenta controlar o tempo, as circunstâncias, mas o relógio da história pertence a Deus. E o que a gente aprende aqui, irmãos? O ser humano, ele busca aplausos das multidões, mas Deus busca a glória de seu nome. O poder humano, ele é limitado pelo tempo, pela política, pela conveniência. O poder de Deus, ele é eterno, ele é soberano, ele é perfeito. Nada acontece fora do tempo determinado por ele. Vamos avançar para o versículo 4, onde a gente vê esse poder humano sendo cercado, de fragilidade. O que ele diz? Tendo-o prendido a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada para o guardarem, pois pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O versículo, irmãos, enfatiza o cuidado de Herodes em impedir qualquer fuga. Pedro foi colocado sobre os cuidados de 16 homens. 16 homens divididos em 4 grupos, revezando-se a cada 3 horas, para que ninguém ficasse cansado, para que ninguém dormisse. E olha o que acontece. 2 ficavam acorrentados a ele, 2 ficavam às portas vigiando. Irmãos, era uma vigília digna de um criminoso perigoso, ou de alguém que Herodes temia profundamente. E note a ironia aqui. Quanto mais o homem tenta controlar o plano de Deus, mais ele expõe a sua impotência, a sua incapacidade. Herodes pensava estar no controle, mas o verdadeiro poder estava agindo silenciosamente nos céus. Enquanto os soldados dormiam, eles eram trocados de 3 em 3 horas, com o intuito de não dormir, irmãos. Mas eles dormiram. E enquanto eles dormiam, com suas espadas, o Deus eterno velava sobre Pedro. E o que aprendemos aqui, irmãos, é que o poder humano se cerca de armas, de muros, de soldados, mas é incapaz de conter o agir de Deus. As correntes podem prender o corpo, mas jamais o propósito divino. Deus governa até os detalhes mais minuciosos. O turno dos guardas, o tempo da prisão, o momento exato da libertação. Nada foge ao controle de Deus, irmãos. Seguindo no fluxo do texto, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão. E aí, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui, irmãos, está o grande contraste do texto. Enquanto Herodes confia nos soldados, a igreja confia em Deus. Enquanto Herodes age por vaidade, a igreja age por fé. E esse verbo aqui, orava, irmãos, está no imperfeito, indicando ação contínua. A igreja orava e continuava orando sem cessar.
Talvez você já saiba onde é que eu quero chegar. Talvez você já perceba para onde nós devemos ir, irmãos. E aqui a gente tem uma expressão intensamente, irmãos. Intensamente. Eketnos. Ela é a mesma expressão usada em Lucas 22, 44, para descrever a oração de Jesus lá no Getsêmani. E como era a oração de Jesus? Uma oração fervorosa, uma oração persistente, uma oração cheia de dor e fé. Ou seja, irmãos, a igreja ora como o seu Senhor orou. Nós devemos orar como Jesus orou, com persistência, com fé. E eu te pergunto então, irmãos, você tem orado da mesma forma? Quando você olha para as dificuldades que temos enfrentado como igreja, é esse tipo de oração que tem brotado no seu coração? Enquanto os homens dormem, irmãos, Deus desperta o seu povo para orar. Portanto, irmãos, não durma. Ore. Você está olhando para as circunstâncias, irmãos? Ou você está olhando para o Deus que está acima das circunstâncias? Você quer ter alívio das dores que você está passando? Mas a pergunta é: como você quer ter esse alívio? Lutando com suas próprias armas ou com as armas de Deus? As circunstâncias difíceis, irmãos, muitas vezes são um terreno que Deus está usando para provar, ou quem sabe revelar o nosso próprio coração incrédulo, orgulhoso, egoísta. E o que a gente aprende com isso, irmãos? A igreja não vence pela espada, mas pela oração. O poder que sustenta o mundo não está nos palácios, mas nos joelhos dos santos que oram. Quando tudo parece perdido, irmãos, a igreja que ora continua sendo a maior força da terra, porque ela se conecta ao trono do Rei do Universo. Então eu queria fazer uma síntese desse nosso primeiro ponto aqui. Deus permite a perseguição, não para enfraquecer sua igreja, mas para fornecer ou fortalecer sua fé e revelar seu governo. Herodes pensa estar no controle, mas é Deus quem estabelece os limites. Tiago morre, Pedro é preso, mas o evangelho continua. A mão humana prende, mas a mão divina conduz. A espada de Herodes corta, mas a oração da igreja alcança os céus. A soberania de Deus se manifesta em meio à aparente desordem. Nada, irmãos, absolutamente nada foge ao plano perfeito do nosso Deus. Em segundo lugar, nós vemos a intervenção. A gente viu a perseguição. Agora nós vamos ver a intervenção. Como Deus manifesta seu poder soberano em meio à prisão e ao aparente fracasso de sua igreja? O versículo 6, irmãos, ele abre com uma descrição bem notável. Olha como ele diz aí, versículo 6. Não feche sua Bíblia, não. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com duas correntes e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Observe aqui comigo, irmãos. Tem um contraste aqui para nós. A calma do servo de Deus e a força do sistema opressor. Tem duas coisas acontecendo aqui. Um está dormindo, mas é aquele sono do justo, e do outro lado nós temos essa força do sistema. Pedro dorme. Ele está cercado por algemas, ele está sendo vigiado, e mesmo assim ele descansa. Esse descanso, irmãos, não é desatenção, mas é confiança absoluta na soberania de Deus. O verbo aqui usado para dormir, ele expressa um repouso contínuo. Não é uma soneca leve, irmãos. Não é uma piscada de olho, é um sono profundo. É o mesmo verbo, irmãos, usado por Jesus lá no barco durante a tempestade, em Marcos capítulo 4. E o que acontece aqui, irmãos, é que assim como o mestre dormia em meio às ondas do mar, o discípulo dorme em meio às correntes. Pedro não dorme porque ignora o perigo. Ele dorme porque confia naquele que está acima de todo perigo.
E aqui, irmãos, se cumpre a verdade do Salmo 4:8. O que diz o Salmo 4:8? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pedro está com isso em mente. E ele deita e dorme. Como você lida com as pressões, com as tensões da vida? Aqui, irmãos, não é um convite à irresponsabilidade. Aqui não é um convite ao descaso. O que temos aqui é uma confiança de que Deus está no controle da vida e da morte. Infelizmente, irmãos, muitos de nós falam que confiam em Deus, mas na primeira oportunidade que tem de exercer essa confiança, diante de uma situação difícil da vida, desfalecem. Ansiedade, insônia, desespero. Tudo isso, irmão, tudo isso revela em quem nós realmente cremos, em quem nós realmente confiamos. E alguns de nós, irmãos, vão dizer: eu confio em Deus, mas eu também confio naquele remédio. Eu também confio no meu terapeuta. Eu também confio no meu trabalho. Eu também confio na segurança da minha casa, na segurança do meu emprego. O que nós vemos no texto, irmãos, mais uma vez, é a transformação que só Deus pode operar no coração de um homem. Quem é esse Pedro aqui, irmãos? Ele é aquele Pedro orgulhoso, intempestivo, explosivo, mas outras vezes, irmãos, medroso, incrédulo. E esse homem, irmãos, ele é transformado por Deus em um homem maduro. A esperança para você, meu irmão, a esperança para mim. Nessa caminhada de Atos aqui, irmãos, a gente já viu por várias vezes, várias versões desse Pedro maduro. Acompanha comigo. Esse é o Pedro que assume a liderança da igreja lá em Atos 1. Esse é o Pedro que prega com ousadia e clareza lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Ele é o Pedro que age com autoridade e humildade na cura do coxo, em Atos capítulo 3. Ele é o Pedro que defende a fé diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4. Ele é o Pedro que disciplina o pecado de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Ele é o Pedro que persevera na missão após a prisão e os açoites, em Atos capítulo 5 também. Ele é o Pedro, irmãos, que confirma a obra de Deus entre os samaritanos, em Atos capítulo 8. Ele é o Pedro que serve em Lida e Jope com poder e compaixão, em Atos capítulo 9. Ele é o Pedro, irmãos, que reconhece que Deus também salva os gentios, em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11. É o mesmo Pedro que fugiu lá atrás. É o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro intempestivo que puxou a faca e cortou a orelha do soldado. É esse Pedro agora transformado pelo poder de Deus, irmãos. A Escritura ensina que Deus ajuda aqueles que reconhecem que não podem ajudar a si mesmos, ou seja, os humildes, os dependentes, os necessitados. Irmãos. Olha o que diz o Salmo 121, 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou o que diz em João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleci e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. É o mesmo Deus de Efésios capítulo 2, 8 e 9, irmãos, que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, Deus age com poder, irmãos, apesar de nós. No versículo 7, nós temos a intervenção sobrenatural. Olha o que diz o nosso texto. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela.
Ele tocou o lado de Pedro e acordou, dizendo: depressa, levanta-te. Então as correntes caíram dos punhos de Pedro. E aqui, irmãos, tem uma expressão de repente. Ela é recorrente aqui no livro de Atos para indicar a ação inesperada de Deus. Atos 2, Atos 9, por exemplo. A luz resplandece, símbolo da presença divina. Assim como em Êxodo capítulo 3, versículo 2, lá na sarça ardente. Em Lucas capítulo 2, versículo 9, a graça que cercou os pastores. E o toque do anjo, irmãos, desperta o apóstolo. Acordou. Esse verbo é o mesmo verbo, irmãos, de ressuscitar. Lucas quer, irmãos, que vejamos o paralelo. Deus que ressuscitou a Jesus agora ressuscita Pedro. Não que Pedro estava morto, mas é um verbo semelhante para descrever que ele traz ele do sono profundo. Ele é arrancado, irmãos, da sombra do sono. As correntes caem sem esforço. E isso reforça, irmãos, a ideia de que nenhuma prisão humana pode conter o propósito divino. A ação é toda de Deus. A luz vem de Deus, o mensageiro vem de Deus, o toque vem de Deus, e a libertação é obra exclusiva de Deus. Pedro, irmãos, é receptor passivo dessa graça. É isso, irmãos, e isso é central na teologia de Lucas. Assim também é na salvação. Não somos libertos porque nos movemos, mas porque Deus nos desperta. Deus que nos desperta. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos. Então, que bom que a gente tem esse verbo que liga duas coisas aqui. Porque quando fomos salvos, irmãos, nós fomos ressuscitados. Versículos 8 e 9, então a gente vê uma obediência imediata. Olha o que diz os versos, de 8 a 10. Vista-se e calce as sandálias. Disse-lhe o anjo. Pedro obedeceu, e o anjo acrescentou: põe a capa e siga-me. Pedro saiu e foi seguindo o anjo, sem saber o que era real, o que estava acontecendo. Pensava que estava vendo uma visão. O anjo dá ordens, então, aqui, ordens simples para Pedro, práticas. E Pedro, irmãos, obedece sem compreender plenamente o que estava acontecendo. Aqui é uma lição espiritual bem profunda para nós, irmãos. A fé nem sempre entende tudo, mas sempre obedece. Às vezes nós obedecemos sem entender, mas nós obedecemos. O cristão, irmãos, não precisa ver o caminho inteiro para seguir o Senhor. Basta ouvir a sua voz. Assim como Abraão saiu sem saber para onde ia, Hebreus capítulo 11, versículo 8 fala, Pedro segue sem entender, mas obedece e segue. Isso tudo, irmãos, para dizer que a verdadeira fé, ela caminha mesmo quando a razão não consegue nos acompanhar. O versículo 10 mostra, irmãos, a vitória progressiva da graça aqui. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e saíram. O termo aqui, irmãos, por si mesmo, ele dá origem à palavra automático. É de onde vem a palavra automático. Lucas quer deixar claro que não houve ação humana alguma aqui no processo. O portão de ferro, símbolo da força, da impenetrabilidade, se abre sozinho. Mas não abre sozinho. Ele se abre diante e por causa da vontade soberana de Deus. O que é impossível aos homens, irmãos, Deus realiza sem esforço. Talvez fosse preciso vários homens para abrir aquele portão, mas aquele portão abre sozinho. E o texto segue, no versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. O verbo aqui, caiu em si, indica um despertar interior. Um momento de lucidez. Pedro compreende finalmente, irmãos, que a libertação é total e foi obra do Senhor. Ele não abriu o livramento ao anjo, nem a uma coincidência aqui.
Deus estava agindo, irmãos. O Senhor enviou o seu anjo. Ele conhecia essa ação torna claro que tudo vem de Deus. E essa consciência, irmãos, é o clímax do milagre aqui. A libertação não é completa até que o coração reconheça o libertador. Pedro foi livre fisicamente, mas agora ele é livre espiritualmente. Os seus olhos se abrem para glorificar o Deus da sua salvação. Algumas aplicações para nós aqui, para a gente pensar. Deus continua intervindo soberanamente quando tudo parece perdido. A prisão de Pedro mostra que o poder de Deus, irmãos, não é limitado pelas circunstâncias. Quando as correntes parecem inquebráveis, Deus age. O descanso do justo, irmãos, é fruto da confiança na soberania de Deus. Pedro dormia porque sabia que o controle não estava nas mãos de Herodes. O cristão, irmãos, que crê na providência divina, pode descansar, mesmo em meio à aflição. Mesmo que não tivesse havido solução ali, salvação para ele, Pedro estava confiante. Mesmo que ele morresse, ele estava confiante. A obediência à voz de Deus, irmãos, precede a plena compreensão de seus caminhos. Pedro, e como Pedro, nós devemos, irmãos, seguir mesmo sem entender tudo, confiando que Deus guia cada passo. Irmãos, é isso que me move todo dia. Quando eu penso na nossa igreja aqui, em todas as situações que nós temos passado, é a confiança em Deus que me move, que me motiva a continuar. A libertação, irmãos, é obra exclusiva da graça. Assim como Pedro nada fez para romper suas correntes, também nós nada fazemos para quebrar as correntes do pecado. Somos libertos pela iniciativa soberana de Deus. Toda libertação, irmãos, deve conduzir à adoração. Quando Pedro reconhece o agir de Deus, ele glorifica o Senhor. O mesmo deve acontecer conosco, porque a verdadeira liberdade é o prelúdio da adoração. E aí, irmãos, nós chegamos no nosso terceiro ponto. A gente vai chegar no fim, vai dar certo. A surpresa. Como Deus responde às nossas orações de maneira maior do que imaginamos, irmãos? Qual era a expectativa da igreja? Versículo 12 diz que, percebendo isso, ele se dirigiu, assim que ele percebe que saiu, foi solto, olha o que ele faz. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido esperava orando. A narrativa, irmãos, ela retoma o cenário da igreja em oração fervorosa. Então, no versículo 5, a igreja está orando, e enquanto a igreja está orando, está acontecendo essa situação aqui com Pedro. Pedro está sendo liberto. Ele sai da prisão, vai para essa casa, onde os irmãos continuavam orando fervorosamente. Irmãos, os irmãos não pararam de orar, não. Era uma vigília pesada de oração. Eles oram sem cessar por Pedro. Mas eles não têm ideia do que Deus já realizou, do milagre que Deus já realizou. Isso nos lembra, irmãos, que a ação de Deus muitas vezes antecede nossa percepção ou compreensão. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei da história, não sei se eu já contei essa história aqui. Eu era um menino pequeno lá em Barbacena, no Piauí, Floriano, e a nossa igreja lá fez uma semana de oração por chuva. Dava uma seca lá terrível. Todos os dias da semana, a gente ia para a igreja à noite orar. E aí minha mãe toda noite fazia a mesma coisa. Ela me pegava e disse, arruma que a gente vai para a oração. Aí ela passava, pegava a Bíblia, e na porta, assim, bem perto da porta de entrada da nossa casa, tinha lá um lugar onde ela pendurava o guarda-chuva. E ela pegava o guarda-chuva e a gente saía. Aí a gente estava lá no culto, e alguém, uma daquelas noites, não vou lembrar qual, eu estava sentado com ela, e a pessoa disse assim, mas Angelita, por que tu trouxe guarda-chuva? Tá um calor, tá um não sei o quê. Ela disse, vem cá, nós estamos vindo orar pelo quê? Ela disse, não é por chuva. Eu disse, vai que...
Se ela me pegar, eu já estou preparada. Se ela vier, minha mãe cria que aquelas orações iam dar em chuva. Só que esses irmãos aqui, irmãos, eles estão orando por Pedro, mas parece que eles não estão muito acreditando no que podia acontecer, não. Irmãos, Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a nossa oração. Mesmo quando eles não veem a resposta imediata, Deus está ouvindo. Porque o agir divino excede a expectativa humana. Ele age em tempo, em seu tempo e em sua maneira. Lucas reforça, irmão, essa dimensão comunitária. Muita gente se havia reunida. Que bom, irmãos, que eles estavam reunidos aqui orando. Eles não estavam dispersos, não. E aqui tem outro chamado para nós. A gente precisa estar unido, irmãos. A gente precisa estar unido, cada vez mais unido. A oração coletiva, irmãos, ela é poderosa. Mas nem sempre é suficiente que o povo compreenda o que Deus já está fazendo. Isso nos ensina sobre a paciência de Deus com a nossa fé limitada. Versículo 13 e 14, Pedro bateu a porta, porque o que acontece antes é que ele chega e a pessoa não acredita, ela sai assim meio atônita, não sei se é um anjo, não sei se eu ouvi uma coisa, sai falando lá. Pedro bateu a porta, né? Na verdade está para frente aqui. E uma serva chamada Rode veio a atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está lá na porta. E olha como é a resposta do povo. A alegria de Rode, irmãos, ela é imediata, mas a incredulidade se manifesta na ação dela. Ela corre para contar em vez de abrir a porta. O milagre já está diante dela, mas o coração ainda não consegue acreditar plenamente. Aqui, irmãos, nós encontramos um contraste fascinante entre a realidade e a expectativa humana. A fé da igreja estava limitada ao que esperava ser possível. Deus responde além daquilo que eles poderiam imaginar. Deus, irmãos, não apenas atende, mas ele surpreende. Versículo 15, eles porém lhes disseram: você está fora de si, você, em outras palavras aqui no nosso maranhês, tu tá doido, é? Tu tá doida? O que está acontecendo contigo? E ela insistiu. Pedro está lá fora. E alguns disseram: deve ser o anjo dele. A incredulidade da comunidade é natural, irmãos. Mesmo orando fervorosamente, eles não esperavam que Deus respondesse de forma tão concreta. Eles aceitam explicações mais abstratas, né? O anjo de Pedro, em vez de reconhecer o milagre real. Calvino, pensando sobre isso aqui, ele comenta que a fé humana ela é lenta para crer, mesmo diante da intervenção divina. Mateus Henry, ele pensando também sobre isso, ele fala o seguinte: que Deus não espera a fé perfeita. Ele age para ensinar-nos a crer mais plenamente. Deus não espera a fé perfeita, Essa incredulidade, irmãos, não é repreendida. Ela serve como lição para a comunidade. Deus frequentemente excede a fé do seu povo para demonstrar sua glória. E aí, versículos 16 e 17, mas Pedro continuou batendo. Pedro viu aquele alvoroço, mas ele continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo um sinal com as mãos para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. A gente tem aqui a perplexidade e o assombro da igreja. A palavra grega aqui, para ficar perplexo, irmãos, ela indica esse choque diante do milagre. Surpresa total para eles. A reação da igreja reflete, irmãos, o tema central. A obra de Deus supera a expectativa e a imaginação humana. E o que isso indica para nós, irmãos? Indica que Deus age antes de nossas orações serem concluídas.
e muitas vezes além do que imaginamos. A incredulidade não impede a ação divina, mas nos ensina humildade e dependência. A fé cresce ao reconhecer milagres que excedem nossa compreensão. Toda intervenção divina, meus irmãos, deve ser testemunhada para a edificação da igreja. O poder de Deus está acima das nossas expectativas. Ele é soberano e sua graça surpreende até mesmo os crentes fervorosos. E aí a gente vai para o nosso último ponto, irmãos: a providência. Como a libertação de Pedro e o fracasso de Herodes nos ensinam sobre a soberania de Deus e a proteção divina? Versículo 18: na manhã seguinte, houve grande agitação entre os soldados sobre o que havia acontecido com Pedro. O texto inicia, irmãos, ou esse trecho inicia com uma reação imediata e intensa ao milagre da libertação de Pedro. E o termo aqui para nós, tambos, indica choque, perplexidade e medo, um medo extremo. Algo que não se limita à surpresa, mas à incapacidade humana de compreender o agir divino. Mesmo soldados bem treinados, responsáveis pela vigilância da prisão, são totalmente impotentes diante da providência de Deus. Lucas aqui nos mostra uma lição, irmãos. A segurança e a força humana são limitadas. Deus atua acima de toda expectativa. Herodes Agripa I, irmãos, era um rei ávido por controle e ávido por prestígio. Ele havia executado Tiago, o irmão de João, para agradar aos judeus e consolidar seu poder. A prisão de Pedro era parte de sua estratégia para intimidar a igreja que estava em crescimento. No entanto, irmãos, o plano de Herodes fracassa diante da intervenção de Deus. Deus não apenas liberta Pedro, mas também demonstra que nenhuma estratégia humana pode impedir o seu propósito. A narrativa reforça a soberania de Deus sobre reis, sobre governantes. E aqui a gente tem até um tema bem presente em toda a Escritura. Um Deus que age acima de qualquer pessoa, de qualquer autoridade. O versículo 19 vai falar sobre o fracasso humano. Percebendo que Pedro havia escapado, Herodes o procurou, mas não o encontrou. Você imagina um homem ávido por poder, ver um homem saindo por entre os dedos ali, sem saber como. Então Herodes mandou para casa os guardas e saiu de Jerusalém. O fracasso de Herodes, irmãos, evidencia algumas coisas para nós. A impotência do poder humano. Apesar de sua crueldade, Herodes não consegue conter a ação divina. Mas também, irmãos, a providência de Deus em proteger o seu povo. A incapacidade e a impotência humana. E a providência de Deus em proteger o seu povo ao mesmo tempo acontecendo aqui. Deus não apenas salva Pedro, mas mostra sua soberania de forma pública, reafirmando que ele governa acima de todos. Essa surpresa, porque nem Pedro, nem a igreja esperava que essa intervenção fosse tão direta e visível. Reforça aqui para nós, irmãos, um tema que a gente já passou por eles nos pontos 3. Deus age além da fé humana. Deus age além da fé humana. Algumas reflexões para nós aqui, irmãos. A providência de Deus se manifesta mesmo no caos humano. Deus age discretamente ou de forma dramática, conforme sua vontade e para a edificação de seu povo. O inimigo pode planejar, mas não prevalecerá, porque no fim, irmãos, a vitória de Deus é certa. A tentativa de Herodes é frustrada. O Senhor governa sobre todas as circunstâncias, protegendo seus servos. E aí a gente vê essa surpresa, né, dos homens de Deus, quando na verdade não deveriam estar surpresos diante de tudo que eles já viram Deus fazer. Deus está no controle, mesmo quando a situação parece desesperadora. Assim como Pedro foi protegido, nossos desafios estão sobre a providência de Deus também, irmãos. Se Deus protegeu a Pedro,
Deus também pode proteger a mim e a você. O fracasso do inimigo evidencia o agir de Deus. Quando enfrentamos oposição, o resultado não depende de nossas forças, mas do querer de Deus e do poder e do querer de Deus. Testemunhar a sua intervenção gera confiança, adoração e coragem para perseverar. Por isso, proclamemos, ó Deus, irmãos, o que Deus fez e faz em nós. Pedro foi instruído a relatar o ocorrido. Ele instrui o povo ali a relatar o ocorrido. Nossas experiências com Deus devem ser compartilhadas para edificar outros. Nenhuma prisão, irmãos, perseguição ou ameaça pode frustrar o plano de Deus. Nada pode frustrar o plano de Deus. Algumas aplicações para nós, elas estão aí. Confie em Deus mesmo quando tudo parece fora do controle. Quando as circunstâncias forem sombrias e nada fizer sentido, lembre-se, Deus ainda governa. Ele vê o que você não vê e conduz a sua história com um propósito. A fé verdadeira, meus irmãos, se manifesta quando o coração descansa, mesmo em meio às correntes. Segundo, ore com perseverança, mesmo quando a resposta parece demorar. Deus continua ouvindo, irmãos, mesmo no silêncio. Suas mãos se movem no tempo certo. E muitas vezes Ele trabalha de forma que você nem imagina. Continue orando, porque Deus pode transformar o impossível em testemunho. Terceiro, permaneça firme, porque o poder de Deus nunca falha. Os impérios mudam, as ameaças passam, mas o Senhor continua reinando. Sabendo que nenhuma força humana pode impedir o que Deus determinou para a sua vida. Conclusão, irmãos. Ao observarmos a história de Pedro e a igreja de Jerusalém, nós somos confrontados com algo que ultrapassa a narrativa humana. O agir surpreendente de Deus. Herodes parecia ter o controle de tudo. A morte de Tiago, a prisão de Pedro, a intimidação da igreja. Mas no silêncio da noite, Deus mostrou que sua soberania governa sobre todos os poderes humanos e sobre cada detalhe de nossas vidas. É nesse contraste, irmãos, entre a impotência de Herodes e a providência de Deus, que nós encontramos o espelho para a nossa própria vida. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você tem sentido que a situação ao seu redor é impossível, que as portas estão fechadas, que não há saída? Quantas vezes a sua fé parece pequena diante do sofrimento, da perseguição, da injustiça ou das dúvidas? Quantas vezes você clamou a Deus e, embora tenha continuado orando, não percebeu que a resposta já estava sendo pregada ou preparada por Ele? A história de Pedro, irmãos, nos mostra que Deus age mesmo antes de percebermos. E muitas vezes de formas que superam nossas expectativas e nossa compreensão. Ele surpreende a igreja com milagres, com livramentos e respostas que excedem a fé daqueles que o buscam. Mas o convite, irmãos, para mim e para você, que se abre diante de cada um de nós, é muito mais profundo do que apenas observar milagres. É um chamado à mudança interior, à transformação da fé, à coragem para viver de acordo com o reino de Deus, mesmo em meio às pressões do mundo que nós vivemos. Então reflita, irmãos. Como você reage quando Deus age de maneiras inesperadas? Você reconhece e compartilha suas bênçãos e livramentos, ou permanece cego às evidências do seu poder, do poder de Deus? Sua fé é moldada pelo que vê ou pela confiança na fidelidade do Senhor, mesmo quando a realidade parece contrária? A libertação de Pedro não foi apenas um milagre físico. Foi uma lição profunda para toda a comunidade de fé, para toda a nossa igreja. Deus não apenas salva, mas edifica, fortalece, surpreende, transforma. Ele nos mostra, irmãos, que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, nem no poder humano, mas em repousar em sua providência.
Cada irmão aqui precisa se perguntar: estou disposto a entregar minhas expectativas limitadas à grandiosidade da ação de Deus? Estou pronto para ser surpreendido, para confiar, para me colocar à disposição dele, mesmo quando não entendo os planos ou os tempos de Deus? Estou disposto a permitir que Deus transforme minhas frustrações, meus medos e minhas limitações em fé viva, coragem e testemunho? A história, irmãos, nos convida a uma fé ativa e transformadora, não a uma fé passiva. Ela nos desafia a não apenas observar o agir de Deus, mas a permitir que Ele nos surpreenda a ponto de mudar nossa vida, nosso coração, nossa visão do mundo, das pessoas ao nosso redor. Portanto, a pergunta final que ecoa nessa narrativa, irmãos, não é apenas sobre Pedro, sobre Herodes ou sobre a igreja de Jerusalém. Ela ecoou dentro de cada um de nós. Como você permitirá que o agir de Deus surpreenda e transforme sua vida? Não é apenas sobre ser protegido ou ter problemas resolvidos. É sobre permitir que Deus nos forme a sua imagem, nos faça corajosos na fé, perseverantes na oração, generosos em compartilhar sua fidelidade. É sobre reconhecer que a vida cristã é um chamado para caminhar com Deus, mesmo quando não vemos todas as respostas, mas confiamos na sua soberania e na sua graça. Então, irmãos, que cada um de nós saia desta noite com um senso profundo de confiança na providência divina, um coração pronto para ser surpreendido pelo agir de Deus em nossas situações pessoais, uma vontade renovada de orar, de perseverar e de testemunhar a fidelidade do nosso Senhor. E acima de tudo, irmãos, corações transformados, dispostos a viver para a glória de Deus, reconhecendo que Ele é maior do que todas as prisões, de todos os problemas, de todos os medos e todas as limitações de nossa vida. Que assim como a igreja de Jerusalém experimentou a surpresa, temor e fortalecimento, cada um aqui, irmãos, possa ser impactado de forma pessoal, profunda e transformadora, deixando a pregação não apenas como memória, mas como um chamado vivo, à fé, à confiança, à ação guiada pelo poder soberano de Deus.